CEDEP 3 Unesp, e vou apoiar as professoras no dia de hoje, nessa nossa primeira oficina de estudos pedagógicos. Tá bom? Bom, para iniciar, vamos apresentar as nossas 3 professoras que vão conduzir essa oficina. A primeira professora é a professora Alessandra David Moreira da Costa. A professora Alessandra, ela possui graduação em História pela Unesp, graduação em Pedagogia pela Faculdade de São Luís, mestrado em História pela Unesp de Franca e o doutorado em Educação Escolar na Unesp de Araraquara. Atualmente, ela é professora do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e também do mestrado profissional em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp no campus de Franca. A professora Hilda Maria Gonçalves da Silva também possui graduação em História pela Unesp de Franca, mestrado e doutorado em Educação Escolar lá na Unesp de Araraquara, é livre docente em Política e Gestão da Educação pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, na Unesp de Franca, e atualmente é professora associada do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas e também do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar na Unesp, lá no campus de Araraquara. E, por fim, no Programa em Planejamento e Análise de Políticas Públicas na Unesp, no campus de Franca. A professora Vânia de Fátima Martino é livre docente em Didática do Ensino de História pela Unesp, é professora associada 3 do Departamento de Educação, Ciências Sociais e Políticas Públicas na Unesp, campus de Franca, possui graduação em História pela Unesp, mestrado em História do Brasil Colonial pela Unesp e doutorado em Serviço Social pela Unesp. É docente do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp de Franca. Professoras Alessandra, Hilda e Vânia, sejam muito bem-vindas. A partir de agora, a oficina toda de vocês. O nosso tema é do projeto político-pedagógico à sala de aula e eu vou fazer uma breve contextualização do projeto político-pedagógico. Quem vai discutir mesmo o projeto político-pedagógico é a Vânia e a Alessandra. Então, a minha função aqui é fazer uma contextualização, falar um pouquinho do aspecto teórico. Vou tentar não cansar vocês. Se alguém começar a abrir a boca, eu paro. Porque não é fácil, hein? Como que a gente tem a instituição, então, dessa ideia, né, de construção de projeto político-pedagógico? Porque existe um começo aí para se instituir a necessidade de construção pelos cursos, né? Vou falar mais do ensino superior, porque quando a gente fala de projeto político-pedagógico na educação básica, o projeto político-pedagógico geralmente é da escola. No nosso caso, o projeto político-pedagógico é dos cursos. Então, vou falar mais especificamente do ponto de vista do ensino superior. Tá? Então, é nesse contexto, né, do processo de redemocratização que surge essa preocupação mais intensa de construção do projeto político-pedagógico. Então, a gente tem a Constituição de 88, que vai falar da gestão democrática. Então, está nesse bojo da gestão democrática da educação a construção de um projeto político-pedagógico. E a gente tem, inicialmente, uma preocupação de autonomia das instituições, de autonomia na construção, né, da sua gestão, dos seus princípios, da sua visão de futuro. Só que, à medida que esse processo vai avançando até chegar na LDB de 96, que é onde aparece, né, a necessidade de construção dos projetos pedagógicos, existe um certo recuo desse processo de democratização do ponto de vista de uma democratização financeira, administrativa, acadêmica. E a gente percebe esse recuo por como a construção do projeto pedagógico chega na LDB. Porque a LDB leva 10 anos após a Constituição Cidadã, né, a Constituição de 88, para ser instituída. Logo no nome projeto pedagógico, a gente vê esse recuo. Por quê? Porque é tirado o político. Então, vocês não vão encontrar na LDB a construção do projeto político-pedagógico. Vocês vão encontrar na LDB 5 vezes, vai aparecer a construção do projeto pedagógico, né, a elaboração do projeto pedagógico. Então, a participação dos docentes na elaboração do projeto pedagógico.
obrigação dos docentes de construírem seus planos de acordo com o projeto pedagógico. Ou então a gente vai encontrar os termos proposta pedagógica. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tira o político dessa expressão, né, projeto político-pedagógico, você traz uma certa neutralidade. E é nesse caminho mesmo que vai acontecer um recuo daquilo que está lá na Constituição Cidadã, que é um caminho de uma visão da educação como um campo político, como um campo de tomadas de decisões que precisam ser democráticas, que precisam ter a participação dos diferentes atores sociais. Então, a gente percebe na letra da lei um certo recuo de todo esse entendimento. Então, por isso que eu trouxe essa contextualização, né? Então, a gente vai ter, quando a gente chega na LDB e quando vai avançando, né, no 96 para frente, 2000, 2010, a gente tem um avanço muito maior desse processo de gestão democrática, muito mais relacionado à desresponsabilização do Estado do que a um processo, de fato, né, de democratização das instituições. Porque a gente tem nesse bojo aí o surgimento das avaliações externas, o surgimento de uma grande pressão com os órgãos, no caso do ensino superior, né? Diversos órgãos nacionais e internacionais fazendo ranqueamento das instituições em todos os campos, e esse ranqueamento faz uma pressão no sentido do projeto pedagógico ter um certo direcionamento. A gente tem as diretrizes curriculares do MEC, que também recuam na autonomia, porque essa autonomia vai se relativizando cada vez mais, né? Toda autonomia é relativa, mas quanto mais relativa e quanto menos autonomia de fato se tem, mais você caminha no sentido de uma gestão que ela é pseudodemocrática, porque ela é democrática na forma, né, mas ela não é democrática, não é plena, não é uma plena democracia, porque não há uma autonomia de fato. Você tem uma autonomia que se relativiza muito mais pela redução. Então, é nesse processo, é nesse bojo, né, que a gente tem os PPPs hoje, que a gente insiste em chamar de projeto político-pedagógico, porque, teoricamente, só tem sentido se a gente colocar o político neles, mas que a legislação traz sem o político. Bom, o projeto político-pedagógico, então, ele revela qual que é a concepção de educação de um curso e de uma instituição. Ora, vamos pensar na educação superior, né? Quando a gente pensa no projeto político-pedagógico, ou pelo menos deveria ser assim, a gente sabe que na universidade, com tantas atividades que a gente tem, muitas vezes o projeto político-pedagógico é construído por 1, 2, e o resto dá uma olhada e diz assim, ok, está tudo certo. É um erro, é um equívoco, porque a gente está abrindo mão de tomar decisões que são importantíssimas, né? Você não constrói um curso com um professor, nem com um conjunto fragmentado de professores que trabalham de acordo com o que eles pesquisam. Você constrói um curso a partir de uma intencionalidade, de um entendimento de o que se busca. Qual que é o futuro que você está buscando, de curto e médio prazo? O que você pretende com esse curso? Então, é um equívoco muito grande. De fato, então, a gente passa a ter um projeto pedagógico, uma proposta pedagógica, quando a gente tem um documento que é construído por alguns, ou por um, né? Porque não há uma construção, não há uma discussão sobre... Pois não? Atuei como substituto no Instituto Federal de São Paulo, e eles me deram o PPP do curso para fazer. Não sabia o que eu estava fazendo. Substituto. Ó, viu? Que interessante. Então, não é à toa que a legislação tirou o político, né? Bem, então, por que projeto, por que pedagógico e por que político?
Ele é um projeto porque você constrói para uma mudança. Já começa também, porque a gente muitas vezes pega o projeto do quadriênio anterior e muda alguma coisinha, para dizer que mudou. Ou então muda de acordo com, o professor falou, olha, eu não quero mais dar essa disciplina, não, vamos trocar, vamos fazer diferente. Então, muda aquilo. Né? Então, veja bem, ele é um projeto porque ele se lança para a mudança, né? Para as alterações. A gente tem um recuo de procura em alguns cursos que tem, entre outros fatores, né, que são tantos, esse problema. A gente está ficando com um currículo, porque o projeto pedagógico ele vai se transformar nesse currículo e na nossa proposta de construção do curso, de como que esse curso vai caminhar, etc. A gente tem um recuo na procura de alguns cursos que tem a ver com essa dificuldade que nós temos de lançar o projeto como um projeto de fato. O projeto ele se lança para a mudança e ele olha para essa mudança no curto e médio prazo. Ora, a formação ela é algo dinâmico. Então, assim, a gente precisa dessa dinâmica para construir um curso que está muito relacionado com o plano de desenvolvimento de uma instituição. Né? Não está desvinculado, essas coisas não são desvinculadas. Então, a instituição ela tem um plano de desenvolvimento institucional. A unidade deveria ter, porque na Unesp a gente tem poucas que tem, um plano, um planejamento daquela instituição, porque o plano de desenvolvimento institucional ele é macro, ele é para a Unesp toda. A Unesp ela é muito diversa, as unidades têm características extremamente diferentes. A construção do projeto pedagógico só tem sentido se a gente souber para onde que nós estamos indo, em termos de instituição. Então, se a instituição tem um planejamento, sabe para onde ela está indo, os cursos, então, constroem o seu projeto político-pedagógico com base naqueles princípios que estão lá. Né? Então, a partir daqueles princípios, você diz assim, eu quero me lançar para o futuro. O que eu preciso mudar aqui? Né? Nesse projeto, nesse currículo que eu tenho hoje? Porque o projeto é a proposta de mudança. Qualquer projeto propõe mudança, ou propõe a resolução de um problema, que dá no mesmo. Você resolver um problema, você tem que dar algumas coisas. Então, veja bem, é projeto por isso. Então, de novo, a gente precisa desconstruir o nosso entendimento de projeto político-pedagógico. Então, ele é projeto por quê? Porque ele se lança para mudança de curto e médio prazo. Ora, eu tenho aqui um problema no curso de matemática, eu vou falar do curso de matemática, porque eu sou da Humanas, não vou falar mal da Humanidades. Né? A minha filha é matemática, eu posso falar mal do curso dela. Eu tenho um índice de evasão de 40%. Chega a 80% em alguns lugares, né? O índice de evasão na matemática, nos cursos de matemática. Pelo menos eu conheço uma federal que tem esse índice. Os nossos são um pouco menores, mas ganham aí quase 50% de evasão logo nos primeiros anos. Ora, se tem um índice de evasão desse, o seu projeto político-pedagógico, ele é um projeto de mudança, ele precisa mudar isso. Tem alguma coisa errada aí. Né? Vocês vão falar, tem problema da educação básica, os meninos chegam não sabendo nada. Concordo, mas são esses alunos os reais que nós temos. Né? Não adianta eu trabalhar com ilusório. Então, é a partir daí que eu construo um projeto daquilo que incomoda no meu curso. O que incomoda no meu curso? O que eu preciso mexer? O que eu preciso mudar? Porque senão eu copio o projeto antigo inteiro. Né? Não é projeto. Deixou de ser projeto. Eu estou entregando uma carta de intenções de continuidade. É pedagógico. O único que é facilmente explicado é o pedagógico. Por que ele é pedagógico? Porque ele trabalha com currículo. Ele define o currículo. Né? Ele define a matriz curricular, ele define os horários, ele define a metodologia, e ele vai definir a avaliação, né, a forma de avaliação. Então, ele é pedagógico, porque ele trata de questões acadêmicas de um curso. Qual que é o caminho, qual que é a trajetória
acadêmica desse curso? Ela está lá no projeto pedagógico. Ora, gente, por que ele é político? Eu deixei por último, mas teria que ser o primeiro, porque ele explicaria o que eu disse lá no começo, né? Que ele revela onde o curso quer chegar. Ele é político porque toda decisão que você toma quando você atende o pedagógico, quando você define um currículo, quando você define quais disciplinas que estão lá, quando você define qual a metodologia de ensino, quando você define qual a metodologia de avaliação, quais instrumentos de avaliação, tudo isso é político. Porque tem a ver com a forma que você enxerga essa instituição, que é um pilar, né, da sociedade. Ela é uma instituição que é um dos pilares da nossa sociedade, a educação. Então, é aí que nós estamos. Nós não estamos em outro lugar. Então, assim, se a gente olha para o projeto político-pedagógico com pouco cuidado, então mostra o cuidado que a gente tem para com essa formação dos nossos alunos, que é fundamental. Porque se a gente quer formar seres pensantes, né, se a gente quer formar pessoas que depois vão se tornar bons pesquisadores, porque tem muita gente que fala, vou trabalhar com pesquisa, com pós, etc. Você não vai ter pós-graduado, meu amigo. Se você não tiver um bom aluno de graduação, você esqueça. A gente já tem só 0,7% de doutores, nós vamos encolher. Já estamos encolhendo, vamos encolher mais. Porque é lá na graduação que começa. Uma instituição igual a nossa, ela não deveria, politicamente, estrategicamente, estar preocupada só em fazer o aluno concluir o curso e entrar no mercado de trabalho. Ela precisa se preocupar com começar, desde lá, a formar pesquisadores. São eles que têm potencial para ser os próximos pesquisadores. Ou vocês vão aposentar e fazer, como eu já vi acontecer, os laboratórios ficarem fechados, porque não tem outra pessoa para tocar. Porque não é só porque não tem professor, é também porque não tem professor, mas é porque não se forma outra pessoa para tocar aquilo. Por que não se forma? Porque se recusa a pensar um projeto político-pedagógico que, de fato, garanta um curso que vai formar pessoas para além do mercado de trabalho. Né? A gente tem que pensar esse curso. Não adianta a gente falar que defende X, Y, Z. Isso é discurso. Eu quero ver no documento. Eu quero ver no documento em ação, porque aí tem isso, né? O projeto político-pedagógico ele tem que ser um documento em movimento. Mesmo que ele seja muito bem construído, ele é só um papel. Ele precisa ser muito bem construído e a sua construção tem que garantir a sua execução e a sua transformação ao longo dos anos. Se esse projeto político-pedagógico é 4 anos sem sofrer nenhuma alteração, tem algum problema nele. Porque a vida é dinâmica. Né? As transformações estão acontecendo todo dia. Então, cada vez que vocês decidem, coletivamente ou individualmente, ou pegam alguém que acabou de chegar para construir um projeto político-pedagógico, essa decisão, ela é uma decisão política. Ela está mostrando a importância que vocês dão para os cursos de graduação. Estou falando vocês de um modo geral, nós, instituição. A gente, enquanto instituição de ensino superior. Se a gente não tiver uma previsão ali, naquele projeto, de formar pessoas, né, do ponto de vista também do mercado, porque nós não podemos nos iludir. A gente está formando essas pessoas para elas se tornarem pessoas inseridas na sociedade. E trabalhar, estar no mercado, é parte dessa inserção. Ainda é. Né? Então, isso é uma parte. Mas a gente tem que formar pessoas socialmente inseridas, pessoas que conseguem refletir sobre os seus direitos, pessoas que conseguem discutir a organização do nosso Estado, especialmente no país igual ao Brasil, tem uma porcentagem tão pequena de pessoas que conseguem chegar até aqui. Né? Hoje a gente tem só 21% dos jovens entre 18 e 24 anos no ensino superior. É muito pouca gente. Se a gente restringir isso às universidades públicas,
Se a gente restringir isso às universidades públicas e estaduais, isso vira quase nada. Então, assim, nós precisamos garantir que, pelo menos, esse grupo esteja muito bem preparado. A nossa função, entre outras, é essa. É o projeto político-pedagógico que vai dizer isso, né? No processo de construção dele. Quando ele pensa para além das disciplinas isoladas, quando ele pensa em formar pessoas capazes de fazer uma iniciação científica, quando ele pensa em formar pessoas capazes de ter uma inserção na extensão, para ter um diálogo com a sociedade, quando ele pensa em formar, de fato, sujeitos dentro de uma sociedade e não só profissionais. Então, essa reflexão toda é política. Mostra se eu sou mais conservador, se eu sou mais progressista, o que esse curso defende. Então, quando a gente lê um projeto pedagógico de um curso, ele revela a visão daquele curso. A minha maior referência em projeto político-pedagógico é a Elma Passo, que é uma autora que discute projeto político-pedagógico há muito tempo. A gente tem vários autores que discutem isso, e, assim, a visão da Elma Passo não é só dela, é de um conjunto de pessoas que pensam projeto pedagógico. A gente poderia definir um projeto pedagógico como sendo a documentação do compromisso social de uma instituição de ensino superior com a educação realizada por meio de uma ação intencional e sistematizada, de acordo com princípios filosóficos, epistemológicos e pedagógicos transparentes. Quando a gente fala intencional e sistematizada, a gente está falando daquilo que vocês já fazem na pesquisa, que é muito simples. Para nós, que somos acadêmicos, a gente tem uma intenção, a gente constrói um projeto a partir daquela intenção, a gente define muito claramente o passo a passo daquele projeto, onde ele quer chegar, e a pesquisa sai. Saem pesquisas excelentes da Unesp, né? Dessa forma. Não é diferente aqui. Aqui, a ação tem que ser intencional e sistemática. E, assim, muitas vezes ela não é. Por quê? Porque você tem disciplinas fragmentadas que não se explicam. O projeto pedagógico precisa conseguir explicar como que elas se entrelaçam e formam um curso de história, um curso de engenharia mecânica, um curso de matemática, um curso de medicina, enfim, independente do curso, é preciso que tenha sentido. Então, eu tenho no primeiro ano do curso as disciplinas X, Y, Z, que trabalham com a seguinte emenda, né? Mas elas precisam dialogar, elas precisam ter sentido. E mais, os atores sociais precisam entender o sentido que elas têm, não só nós, docentes, mas os alunos precisam entender como que elas se entrelaçam. Ah, mas eles têm que saber fazer associação. Ah, meu amigo, você não sabia quando você era aluno. Então, não deduza que eles têm que saber, eles não sabem. Se ninguém contar para eles, eles não vão saber, né? Então, é muito importante que a gente pense enquanto grupo, enquanto conjunto de curso, daquelas pessoas que formam o curso, que integram o curso, e, na medida do possível, quanto mais melhor, garantir a participação de estudantes nessa construção, a construção do projeto político-pedagógico partindo desses princípios, que isso é uma construção intencional e sistemática, e que você está formando um curso e amanhã você não pode dizer assim, ah, mas esse curso tá ruim por causa de fulano, de ciclano, não terceiriza o problema, porque o problema está ali, ó. A ação é intencional e sistemática. Se você não constrói um plano, não tem ação intencional e sistemática. Aí vira amadorismo. Né? Aí você está indo pela circunstancialidade, você virou refém da circunstancialidade. A gente está cheio de mudanças necessárias nos cursos de graduação. Nós precisamos diminuir o tempo do aluno sentado, igual vocês estão aí olhando para a gente, falando aqui sem parar, vocês não aguentam, imagina eles, né, que os hormônios estão à flor da pele. Eu sei que alguns aqui também estão, está cheio de gente nova aqui, né? Só eu que estou na menopausa aqui. Mas, enfim,
não é possível você achar que hoje, século XXI, quase 2025, chat GPT, etc., você vai sentar aqui e ficar teorizando sobre física, sobre matemática, construir como que a gente constrói lá na matemática demonstração, construir aquelas demonstrações longas, e os meninos aqui, daqui a pouco eles babam, né? Porque só falta isso. Então, assim, essa mudança ela só acontece se a gente pensar, intencionar sistematicamente. A mudança na metodologia de trabalho com os alunos, ela só acontece se a gente pensar nela e como ela pode ser feita. É claro que a teoria é fundamental, é isso que faz a gente existir enquanto instituição, né? Senão a gente nega a ciência. Mas é preciso que os alunos estejam como protagonistas da construção disso, né? Então, é preciso trabalhar. Em volta do mundo, a gente já tem isso. A gente tem muito pouca aula mesmo, teórica, né? Você tem um trabalho que o professor coordena atividades e ele tem grupos desenvolvendo atividades que são orientados por orientandos deles, muitas vezes, né? Doutorandos. Então, assim, vocês veem, aí a mudança saiu daqui. Ela foi lá para a instituição também precisa ajudar, porque você não transforma sozinho, né? O curso não transforma sozinho uma instituição. Você precisa transformar no conjunto. Então, é preciso que a instituição tenha também a intenção de transformar. Porque, olha, essa pequena mudança que eu falei, que é grande, ela exige uma mudança de dinâmica também. Ela exige que outras pessoas, outros atores surjam no trabalho. Né? Que o trabalho não seja só do professor, que ele tenha um encadeamento, um conjunto de pessoas trabalhando. Que é o que acontece em volta do mundo já, né? Não estou falando novidade, estou falando do que já acontece em outros países. Então, só pensando numa parte. Agora eu vou falar de uma outra parte, que é a avaliação. É preciso pensar, qual que é a metodologia de avaliação que a gente está construindo? É uma avaliação formativa? Ou é uma avaliação certificativa? Ah, não, ele não sabe demonstrar, então ele vai reprovar. Mas você esperou acabar o semestre? Poxa, ele não sabe demonstrar desde fevereiro. Não teve nenhum trabalho de monitoria, nada, não dava para fazer nada para reverter isso. Não dá para mudar o projeto político-pedagógico do curso e colocar um semestre de formação básica para esses meninos que chegam da educação básica tão fragilizados, principalmente nas áreas de exatas, porque os cursos, a educação básica, ela peca muito na física, na matemática, e os problemas chegam aqui. E quando eles chegam aqui, nós temos que resolver, não adianta ficar falando, o aluno que eu sonhava era esse, o aluno que eu tenho é esse, eu vou continuar tendo esse, então vamos lá. Será que não dá para colocar lá no início, para esse menino aprender a demonstrar, para a hora que chegar no final do semestre, ele poder ser aprovado? Né? Isso acontece na história também, viu, gente? Eu estou culpando as exatas, porque as exatas elas sofrem desse problema. Se vocês olharem os índices da educação básica, os mais baixos são nas exatas. Né? Mas nas humanas isso acontece também. Acontece coisa mais grave nas humanas. A gente sabe que tem professor que dá lá um seminário, uma atividade para aprovar os meninos. Quer dizer, isso também é um descompromisso, porque você está formando profissionais. Ora, metodologia de avaliação tem que ser séria, intencional e sistemática. Ela quer garantir que aquele aluno saiba aquilo que está sendo trabalhado, que ele seja capaz, no final. Então, isso vale para todo mundo. Né? Se não for essa intencionalidade, então está dizendo politicamente e filosoficamente o que aquele grupo pensa de educação. Isso vale para a metodologia de ensino, para a metodologia de avaliação. E o instrumento de avaliação, ele diz tudo sobre essas outras coisas, sobre a metodologia de ensino e sobre a metodologia de avaliação. Então, é assim, é dessa forma que a gente pensa o projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele também, vou repetir, já falei, mas vou repetir, ele não pode ser construído enquanto documento e depois ser trabalhado 4 anos cegamente. Ele é um documento movimento. O que significa isso? Ele é um documento que precisa ser revisitado sempre. Cada vez que vocês encontram
um empecilho, que o curso encontra um empecilho, que a instituição encontra um empecilho, ela tem que falar, opa, vamos mudar o curso. Porque se a gente não muda o curso, se a gente não muda o caminho, lá no final do ano é 80% de reprova, com certeza. E 50% de desistência. Agora, estou terminando, viu, gente? Agora eu vou falar da composição do projeto político pedagógico, uma questão mais prática. O que ele precisa ter para você poder chegar nisso? Porque a gente não chega nisso assim, facinho. Você olha para os alunos e fala, oh, legal, é isso aí. É esse caminho. Para ser intencional e sistemático, a gente precisa ter algumas informações para chegar até aqui. A primeira coisa que a gente faz é identificar a instituição. No nosso caso, como a Unesp é muito diversa, você coloca o curso dentro da instituição. Onde que ele se insere? A Unesp é uma instituição Unicamp, a faculdade está em X lugar e o curso está no lugar Y. E aí conta um pouco do histórico daquele lugar. Por quê? Porque a gente precisa conhecer aquele lugar. A gente precisa conhecer o lugar onde a gente está trabalhando. Na sequência, a gente vai apresentar o curso. O que esse curso pretende? Que tipo de formação que esse curso pretende? Então, vai contar a história do curso. Esse curso surgiu, então, ele tinha a intenção X, Y, Z. Hoje, ele busca formar como, para quê, quem. São essas perguntas e respostas que precisam estar ali, quando você conta do curso. Na sequência, né, o diagnóstico da realidade. Esse não é simples, porque esse tem que buscar informações, muitas informações. Quem que são esses estudantes? Qual que é a condição socioeconômica e cultural desses estudantes? Qual que é a condição pedagógica desses estudantes? A gente precisa saber responder essas perguntas para fazer esse diagnóstico da realidade. A gente precisa também diagnosticar a instituição. Como que a instituição está em termos de estrutura física, de estrutura acadêmica, né, de docentes, de técnicos administrativos, para poder levar a termo o projeto que está sendo construído. Então, esse olhar para a realidade, né, a gente chama de diagnóstico, mas, na verdade, a gente teria que olhar a situação. Eu prefiro situação, porque o diagnóstico é uma coisa que vem de cima para baixo. A situação, não. A situação, você olha para como está e diz, olha, eu tenho aquelas intenções do curso, eu tenho essa realidade, eu tenho esses alunos que chegam numa condição socioeconômico-cultural X, eles chegam numa condição acadêmico-pedagógica aquém daquilo que a gente busca, então nós vamos ter que, lá na construção do projeto pedagógico, em si, né, do currículo, a gente vai ter que fazer com que eles tenham um app para dar conta da mudança dessa, porque a realidade que eu tenho é essa. Então, se eu não conheço a realidade, eu não construo um projeto pedagógico, não intencional e sistemático. Objetivo institucional. A gente busca lá no objetivo da instituição, né? Qual que é a missão da instituição? A Unesp, lá no Plano de Desenvolvimento Institucional, tem a missão dela. Toda faculdade deveria ter a missão dela também, né? Qual que é o princípio dessa instituição? O que ela almeja enquanto instituição? No Plano de Desenvolvimento Institucional tem. As instituições precisavam ter nos seus planejamentos também, as unidades universitárias, né? Porque aí o curso ele não está desvinculado da Unesp, do resto da Unesp, ele está integrado. Então, ele vai partir daí, do objetivo. Então, a gente precisa saber qual que é o objetivo institucional, o que essa instituição busca, né? E depois, o que o curso busca dentro disso. Por quê? Porque você tem um diagnóstico de realidade. Você não pode teorizar e construir um projeto fora desse conhecimento da realidade e do conhecimento do objetivo da instituição, porque o objetivo da instituição ele tem a ver com o que ela está buscando mudar daquela realidade que existe. Não adianta o curso buscar mudar sozinho. A instituição precisa estar
junto. Essa composição, ela não pode ser desfeita, ela é articulada, integrada. Então, o objetivo da instituição, o objetivo da unidade universitária e o objetivo do curso. As concepções teóricas, filosóficas e pedagógicas. É preciso descrever isso. Isso está, gente, no modelo de projeto político-pedagógico. Esses itens, eu não inventei esses itens são necessários para que, de fato, você construa um projeto político-pedagógico. Eu sei que depois a Vânia e a Alessandra vão falar dos projetos político-pedagógicos, dos diferentes discursos da Unesp, e a gente vai ver que existem algumas mudanças ali, que faltam algumas informações, e outros têm informações a mais, enfim. Mas tem algumas que não podem faltar. Por exemplo, conhecer a situação da realidade, conhecer o diagnóstico da realidade. Isso não pode faltar. E nem ser alheio a quais são as concepções teóricas que estão por trás das nossas definições do projeto. Ora, nós somos uma instituição pensante, a gente defende a ciência. Isso também é ciência. Isso é saber para onde você quer ir, por que você quer ir, o que você está buscando, enquanto instituição inserida em um Estado e com intenções, é um pilar da sociedade, a instituição escola, a instituição educação. Depois, a gente vem para a parte mais curricular mesmo, né, da construção. A organização do trabalho acadêmico. Então, como que o curso está estruturado? Quantos anos de curso, quantos semestres, o encadeamento das disciplinas em cada semestre, qual o sentido que faz essas disciplinas no seu conjunto, até onde elas levam para aquela intenção do curso, né? Porque o curso ele tem um objetivo, ele busca algumas coisas. Então, cada semestre precisa ajudar a construir aqueles objetivos do curso. Então, eles precisam ter sentido dentro do conjunto das disciplinas, dentro das atividades extracurriculares, dentro das atividades de extensão. Eles precisam ir ganhando sentido e tecendo, né, esses objetivos, para que esses objetivos se transformem em metas, estratégias e em realizações. Acessibilidade e inclusão. O que a gente tem na instituição em termos de acessibilidade e inclusão física e de ações, de sujeitos, de pessoas que garantem isso, que garantem a inclusão. A inclusão vai muito além dos deficientes, viu, gente? A inclusão vai naquele caso dos alunos que chegam com uma deficiência de aprendizagem. Então, está ali também. Né? O que nós temos e o que nós precisamos fazer para ter mais? Porque é mudança, projeto é mudança. Concepções práticas e estratégias de avaliação. Então, quais são as concepções de avaliação que esse curso defende, quais são as estratégias que ele constrói e quais são as práticas de avaliação que ele se propõe. E aí o conjunto dos docentes vai usar instrumentos diferentes, mas tem que estar dentro dessa visão filosófica de avaliação, porque a gente atira para todo lado, né? É difícil um curso que tenha uma coerência, tanto metodológica, de ensino, quanto metodológica em relação à avaliação. E aí a gente segue com a organização curricular, emendas, programas, isso é muito simples, a gente está acostumado a fazer, só que não podemos mais fazer aquele copia e cola. Temos que fazer a partir de todos aqueles princípios anteriores. O plano de ação, né, que é o documento do projeto pedagógico em si, porque, vejam bem, tudo isso que foi sendo construído, ele não é só a escrita, ele não é só o documento, ele é mais que isso. Então, quando a gente fala projeto político-pedagógico, ele é o documento também, mas ele é o documento com algumas condições, para que ele se transforme em algo para além do documento. É como quando a gente fala em planejamento. Né? A gente fala, planejamento é construir lá missão, visão de mundo, valores, etc. Não, é muito mais que isso, porque ele só termina quando você consegue o impacto que você
estava buscando. É lá que ele termina, não é aqui. Quando o documento fica pronto, você começa a executar. Mesma coisa aqui. O acompanhamento e avaliação, porque é preciso monitorar o projeto político-pedagógico. Cada mudança de curso, ou cada momento, quando eu falo mudança de curso, eu estou falando mudança no percurso, um problema. Cada problema que surge, é preciso dar uma alterada naquele aspecto. Então, é preciso mexer no projeto. Mexer substancialmente no projeto é fazer outro projeto, mas isso aqui é correção de percurso. São pequenas mudanças que precisam ser sendo feitas ao longo de 4 anos. Em 4 anos, as mudanças são muito grandes, né? Você tem alunos diferentes, pessoas diferentes, a dinâmica é diferente. Uma turma é muito diferente da outra, então as realidades vão se transformando. E é preciso monitorar o projeto para isso. E, finalmente, né, a definição das atividades para além da matriz curricular em si, né, as atividades que ultrapassam isso, que são primordiais numa instituição igual a nossa. Nós não somos um colegião que está formando aluno para ter um diploma de ensino superior. Então, como que a gente vai trabalhar estágio, monitoria, extensão e pesquisa articulados com o curso, para garantir uma formação de fato de um sujeito que vá além de um profissional para mercado. Porque isso é um pedaço dessa formação. Vou passar a palavra aqui para a Vânia, porque eu já falei demais. Tem gente... Eu vou retomar algumas coisas rápidas, assim, durante a apresentação que a Hilda falou, né? Então, o que nós pensamos? Em trazer alguns exemplos de projeto político-pedagógico e selecionamos um da área de ciências biológicas, um da área das ciências exatas e um da área das ciências humanas. Eu saí procurando os projetos e tive, assim, felizes surpresas, né? Porque, para frente, eu vou mostrar um projeto de engenharia e, de maneira geral, a estrutura dos PPPs, elas são muito similares, né? A gente tem que apresentar, alguns de vocês já conhecem, vou fazer uma observação, porque alguns de vocês estão chegando agora, são recentes, outros já estão há mais tempo no curso, né? Provavelmente, no futuro, vocês serão coordenadores de curso, alguns podem já ter sido coordenadores, e vocês serão responsáveis pela execução dos projetos pedagógicos. Eu tenho alguns anos de Unesp, eu entrei como aluno em 83. Então, e de lá para cá eu fiquei. Então, às vezes, por vezes, eu tenho mais tempo de Unesp do que vocês têm de vida, né? E nesses anos todos, no curso de História, a minha graduação é em História, eu vi várias mudanças no PPP. E quando a gente fala reestruturação curricular, refazer o projeto pedagógico e tudo mais, passa pela cabeça da maioria das pessoas que nós estamos melhorando. Na verdade, a intenção é que ele seja melhor. Muitas vezes, a intenção é que ele se adapte ou ele dê resposta a uma obrigatoriedade do MEC. Então, o MEC lança uma resolução, nós temos que reestruturar para adequar a resolução do MEC. Aumenta a carga horária de estágio, diminui isso, coloca 10% de extensão da curricularização da extensão, aumenta a carga horária de estágio, aumenta o número de disciplinas pedagógicas para atender às diretrizes curriculares para a licenciatura naquela área. Então, as pessoas, o grupo de professores, os coordenadores, vão tentando adaptar, modificar e atender essas exigências do Ministério da Educação. Isso não quer dizer que necessariamente o PPP transforme o curso em melhor curso. Por vezes, a gente acaba passando por cima, e como a professora Hilda disse, muitas vezes copia aquela coisa básica, que está lá 5, 6, 7, 10 anos, e mexe apenas naqueles itens que o MEC está exigindo. Quando, na verdade, ela falou, o projeto ele é uma coisa sempre em movimento. Eu diria que ele é vivo, constantemente ele tem que ser repensado. Por quê? Porque o aluno que entrou na universidade há 5 anos atrás não é o mesmo aluno que está lá dentro hoje. Por quê? Porque a sociedade se transforma. E, como ela disse, é um projeto pedagógico, mas é político.
Então, quando a gente olha o PPP, o que nós estamos dizendo? Que tipo de aluno eu quero? Que tipo de educação eu quero? Que tipo de formação eu quero? E que, futuramente, que tipo de profissional eu quero colocar no mercado? Para atender a demanda do mercado e para atender a demanda social. Nós jogamos essa pessoa, entregamos ela para a sociedade, não é só para ela se dar bem, e super bem profissionalmente, ganhar bem e tudo bom. Ela também tem uma obrigação, ela também tem um compromisso social de melhorar essa sociedade. A gente vê muito isso, claro, na área das biológicas, na área das ciências físicas, né, exatas. Por quê? Você hoje tem um procedimento, quem é da área da medicina, médico desse jeito, daqui a 10 anos ele modificou. Hoje você faz uma cirurgia assim, daqui 5, 10 anos essa cirurgia é feita de forma diferente. Então nós temos que pensar que esse indivíduo tem que estar constantemente preparado para essa necessidade da sociedade. Então eu escolhi 3 PPPs diferentes de cada área. Vou começar pelo da ciência da farmácia bioquímica de Araraquara, porque é um curso que completa nesse ano, segundo o site, 100 anos. Ele é antiguíssimo, né? Muito antigo. E ele porque, não sei se vocês sabem, numa parte do PPP tem um histórico, que é bem legal, né? A Unesp se transforma em Unesp em 1976. Antes disso, embora a gente tivesse vários cursos, nós éramos institutos isolados, né? Depois institutos isolados da USP. E aí ela é transformada numa universidade como um todo em 1976. Então, nós temos cursos da década de 80, do século passado, da década de 90, mas temos cursos também de 1930, 1950, há uma diversidade muito grande. E a nossa universidade ela tem uma característica que nos diferencia das outras universidades públicas do estado de São Paulo. Nós estamos em todos os lugares, espalhados no estado de São Paulo inteiro, cujo perfil socioeconômico do alunado é extremamente diferente. Não dá para pensar num monobloco, né? Como o perfil é diferente, a demanda é diferente. O aluno de Itapeva tem uma característica, o aluno de Guaratinguetá, Ilha Solteira, tem outra. O aluno que fica no eixo Anhanguera tem outro perfil, né? E a Unesp, isso é o grande diferencial dela, porque ela vai onde o aluno está, né? E esse perfil está no PPP. O que esse aluno, o que ele está pensando, o que nós queremos para ele, né? Então, eu escolhi, falei rapidamente sobre o histórico, né? E isso quer dizer o quê? Que de lá para cá, o curso de farmácia sofreu inúmeras modificações, que tanto é a formação de um novo projeto, como que, na maioria das vezes, a gente chama de reestruturação curricular. Tá? Uma dessas mais recentes é aquela que ocorreu a partir da lei de 2018, que é a curricularização da extensão. Então, os cursos começaram a se adaptar a partir de 2001 e muitos implantaram essa mudança em 2022, 2023, e agora que eles estão iniciando essa modificação curricular para atender às exigências do MEC com relação à extensão. Tá? Uma das diretrizes mais importantes que a gente vai achar em quase todos os projetos é a resolução de 2012, que mexeu em todos os currículos nacionais para os cursos de graduação, muitos, em todas as áreas, né? Então, ela traz uma nova curricularização, uma nova estrutura e atende aquilo que a gente fala hoje sistematicamente todo o tempo. A universidade tem que atender o ensino, a pesquisa e extensão. E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa que é muito importante. Tá? E isso não acontece nas ciências exatas, isso não acontece nas ciências humanas, tem de monte, e nos cursos de licenciatura também tem. Tá? O quê? O indivíduo, existe ensino, pesquisa e extensão. Vou falar da pesquisa. Estamos aqui porque somos pesquisadores. Passamos por um processo de seleção, cuja a nossa formação, o nosso currículo, tudo que fizemos em pesquisa é fundamental, mas não só isso. Né? Nós somos pesquisadores e temos também
a missão de formar pesquisadores. Porque muitos dos professores, dos docentes, quando entram, eles acham que a pesquisa é dele para ele e para o mundo. Tá? Mas ele, muitas vezes, passa despercebido o aluno, a não ser que tenha 1 ou 2 com uma bolsa de IC, 1 ou 2 com uma bolsa da FAPESP, e ele não tem muito essa preocupação, porque a pesquisa, às vezes, é centralizada no que ele faz, como ele vai viajar, como ele vai levar isso para os outros lugares e tal. Há professores, logicamente, que têm laboratórios, tem um conjunto de alunos, essa é uma das nossas missões. Mas ela não é a mais importante, ela é uma das 3, que, como diz o documento, é um tripé. A extensão é como nós dialogamos com a sociedade, como nós fazemos esse intercâmbio entre o que estamos produzindo, o que estamos pensando, as pessoas que estão ali dentro, dialogando diretamente com a sociedade, não é impondo. Olha, nós sabemos, vocês não sabem nada, então nós vamos levar o conhecimento para vocês. Não, é trazendo a sociedade também para a universidade, é trazendo e vendo o que ela precisa, como nós podemos ajudar e como eles também podem nos ajudar na elaboração de um conhecimento. E, por último, e não menos importante, o ensino. Muitos professores colocam o ensino como uma categoria muito menos importante na universidade. Nós que somos da área da educação ouvimos, vocês da educação aí. Não, todos nós somos da educação. Porque estamos na universidade para a formação do aluno, somos profissionais do ensino superior. Nós estamos na universidade para produzir ciência e para formar futuros profissionais, cientistas, pesquisadores e trabalhadores. Então, essa também é a nossa missão, e a gente não pode perder isso de foco. Por que eu estou falando isso? Porque no projeto pedagógico, o projeto o PPP, tem vários itens que, por vezes, são esquecidos. E um deles, que muitas vezes é minimizado nos PPPs, é a área pedagógica. Então, o que faz? Nós nos concentramos em reuniões, em grupos, para reformular, para refazer o PPP, e a discussão sempre, ela gasta 80% do tempo discutindo a grade curricular, que disciplina que vai entrar, que disciplina que vai sair. Ah, mas eu dou aula disso, ah, mas eu quero dar aula daquilo, ah, mas isso não vai ter aula. E a gente acaba perdendo a importância de se discutir a questão pedagógica. Uma disciplina cujo professor reprovou e reteve 80% da sala, essa disciplina está com problema. Isso é lógico. Porque a culpa é do professor? Absolutamente. Mas nós temos um problema ali dentro. Alguma coisa pegou no meio do caminho. Não deu certo. Tá? Ah, o aluno ele veio com um pouco mais... Ok, que nem falou aí. Mas é isso que a gente tem para hoje. Então, nós vamos ter que achar alguma forma, ou vai haver uma evasão gigantesca que tem acontecido. Uma procura melhor pela universidade e uma evasão, a ponto de que daqui a pouco a gente tem que fechar cursos, porque você tem 5 alunos na sala de aula. Então, esse curso ele é caríssimo para a universidade com 5 alunos. Tá? Então, aqui eles colocam o perfil do profissional, isso é muito importante, porque esse perfil vai mudando nos projetos pedagógicos, né? Farmacêutico, profissional da saúde, medicamentos, assistência farmacêutica, análises clínicas, cosméticos e alimentos, são coisas que não tinham tempo atrás, hoje tem, porque a indústria dos cosméticos cresce muito, saúde do indivíduo, saúde da família e da comunidade. Então, a gente vai ampliando a atuação desse profissional, né, do que nós imaginamos, e, como eu disse, a sociedade vai mudando. E a gente tem que estar muito atento. Né? Como a Hilda colocou, aquela história de eu sento aqui na frente, falo, e o aluno aprende, só se a gente começar a proibir que eles entrem na universidade de celular. Ninguém, igual a escola pública básica, ninguém entra de celular, ninguém mexe mais nada. Lá em Franca é comum, a gente está falando de alguma coisa na sala, a tela está ligada, eu cito um caso, principalmente no direito. Olha, existe um caso que ocorreu nos Estados Unidos, de um indivíduo que foi preso, você vira para a lousa, o indivíduo está ali. Eles fazem isso. Eles entram no celular e projetam na sua lousa. Eu não sei fazer isso. Eu tenho que sentar lá no computador e acessar. Eles não. Olha, tem um quadro que eu não sei aonde, que foi pintado pelo fulano, o quadro está lá. Você fica olhando. Como é que eles fazem? Não sei. Eu sei que a gente não está acompanhando. Tá? Eles mexem na porcentagem de carga horária, isso foi feito em 2017, tá?
Então, trazem o estágio curricular, as atividades complementares, tudo isso dividido em eixos. Então, cada curso vai se organizar de forma diferente, porque ele tem autonomia. A engenharia trabalha com módulos, alguns trabalham com esses eixos. Aí, eu separei o que eu acho que é mais importante para a gente, porque uma coisa é colocar no papel. Às vezes, eu me surpreendi essa semana lendo um documento de curricularização da extensão de um curso do qual eu faço parte, da Comentei. Falei, meu Deus do céu, cadê tudo isso que está escrito aqui? Eu nunca vi. Deve funcionar no futuro, que a Deus pertence, mas no dia de hoje não tem. Tá? Mas está tudo escrito lá. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se nos comprometemos, temos que fazer. Né? Não é cada um por si e Deus por todos. Né? Então, o que é importante desse projeto deles? Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na prática docente. Eu vou destacar isso, porque no nosso curso, vou usar como exemplo, que é o que eu tenho de mais próximo, nós temos eu vou mostrar ali no final, um bacharelado e uma licenciatura junto, que ocorrem em outros cursos da Unesp. Né? Os professores do bacharelado, que são o núcleo duro, né, que eles chamam, não olham para o bacharelado. Os professores da licenciatura não olham para a licenciatura. Os professores do bacharelado dizem assim, olha, eu não sei, não me interessa em que ano, em que nível de ensino entra a minha disciplina, vamos supor, de História da América. América pré-colonial, América... E a gente pergunta, mas o aluno que vai sair daqui licenciado em História, ele vai dar aula disso em que ano do ensino fundamental? Não sei, não tenho a menor ideia. O que o ensino fundamental usa hoje? Não sei, mas é o São Paulo Faz Escola, né? É o currículo do Estado de São Paulo, é a BNCC. Você já leu a BNCC? Não. Eu estou aqui para formar pesquisadores. Não, você está para formar licenciados também. Não, mas isso não é problema meu, isso é problema do pessoal das pedagógicas. Entendeu? Então, isso pode estar no PPP, mas na prática não está. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente está dizendo que vai fazer, nós não estamos fazendo. Há uma desresponsabilização. Né? Então, essa prática tem que articular o ensino, a pesquisa e a extensão. A integração de conhecimento de diversas áreas de formação, isso é bem difícil, porque a atuação do farmacêutico é gigantesca. Então, os professores em conjunto, os docentes, aquele professor que está dentro da sala de aula, não é que ele tem que entender de todas as áreas da farmácia bioquímica, mas ele tem que entender que há uma articulação, que não é fechado apenas na disciplina dele. Né? E o PPP tem que escrever isso. Né? A redução da carga horária presencial. Eles falam na redução da carga presencial e eles falam ali embaixo de novo disso. Né? Redução da carga e redução de novo. Eles copiam 2 vezes isso. Mas eles não dizem como isso vai ser feito no projeto pedagógico. Se o professor vai gastar um tanto da disciplina online, se ele vai dar atividades, isso não está. Eu procurei e não achei. E é importante que isso seja dito, e que os professores tenham conhecimento disso, que há uma porcentagem nas disciplinas que está prevista em alguns projetos políticos pedagógicos que não precisam ser feitas necessariamente na sala de aula. E eu não estou me referindo à extensão e nem aos estágios supervisionados. Tá? Diversificação do cenário de ensino-aprendizagem, visto nas políticas de saúde, isso não está especificado no projeto político-pedagógico. Como é que você, que tem uma formação, vamos supor, na engenharia, que fez um curso de engenharia do começo, meio e fim, vai saber, com pouquíssimas disciplinas, se é que você teve, como você vai ter uma diversificação dos cenários de ensino e aprendizagem. Então, isso tem que ser discutido, tem que ser pensado, tem que ser proposto pelo grupo. Né? Ninguém é obrigado a saber várias coisas que não fizeram parte da sua formação. Utilização de metodologias ativas no ensino. Isso tem sido falado em vários projetos políticos pedagógicos. Tá? É, entre aspas, uma moda, as chamadas metodologias ativas. Parece que é a solução para 99% do problema da educação, segundo as pessoas. Tomar cuidado com isso. O que é? É o ensino a partir de problemas, o aluno tem que resolver problemas. Não é uma coisa simples. E fazer uma opção por isso é
é complicado. Você tem que saber o que é, como é feito e se realmente é isso que a gente quer para o aluno. Tá? Utilização das TICs, isso já acontece há muito tempo e é importante, e ele volta a dizer da redução, né? As disciplinas são divididas em módulos, e aí entra a curricularização da extensão universitária e o estágio curricular. Eu não vou entrar muito na curricularização, vou só citar, por quê? Porque é um processo que está em construção, cada campus e cada curso tem feito isso de forma diferenciada, é um momento que a gente ainda está tentando entender, se adaptar e aprender como faz. Né? E nós somos, em educação, e aí eu vou falar de todos nós, né, muito resistentes à mudança. Muitas vezes, porque a gente sabe que as mudanças ficam um pouco tempo e vão embora. Na educação básica, isso é comum. Você cria uma mudança metodológica, você cria um programa novo, os professores embarcam, daí 3, 4, 5 anos muda a gestão, voltamos a estaca zero. Então, isso acontece. Isso não vai virar nada, isso é para inglês ver, não, vou cuidar da minha vida, vou fazer minha pesquisa, o importante é a minha progressão de carreira, e o coordenador que dê jeito nessa curricularização. Joga aí 10% da minha disciplina lá, e que eu vou fazer a curricularização, e eu atesto que o aluno fez. Todo mundo está matriculado na minha disciplina, fez e fechou. E não é isso que é pensado. E quando a gente fala extensão, nós estamos falando do mundo de dentro e de fora da universidade. Tá? Os estágios curriculares, depois o TCC, as atividades, e aí vem tudo aquilo que a Hilda explicou, que é a mudança, que é a apresentação da estrutura, quantos funcionários, como é que é o prédio, que material temos. Volta. Bom, vou para o segundo curso. Esse curso é show de bola. Tá? Me surpreendi. Quando eu tenho uma simpatia por Guaratinguetá, eu nunca fui lá, mas eu gosto de Guaratinguetá. Aí eu falei, vou pegar a engenharia civil de lá. Quero ver o que é. E foi o primeiro curso que eu peguei e fiquei extremamente surpresa. Eles fizeram um PPP, que é assim, maravilhoso. Deram um baile em muitas pessoas da área pedagógica, né, que são os cursos de licenciatura e tudo mais. Né? E aí eles vêm trazendo em atendimento as diretrizes curriculares, alterada pela resolução de 2001, essa proposta, que eles estão dizendo que eles estão fazendo uma reestruturação para atender às exigências da extensão no currículo na educação superior. Eles apresentam a formação profissional, o que eles querem. E olha que interessante, eles colocam como proposta. O que eu proponho para o futuro profissional? O que eu proponho para esse aluno em formação? Né? É baseado em competências, ele volta nas TICs também, integração de teoria e prática, interação dialógica com os estudantes da comunidade externa. Estou falando que eles vão dialogar com a escola pública, com as pessoas que estão lá fora, com tudo isso. Né? Fortalecimento de parcerias com a empresa, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental, empreendedorismo, inovação tecnológica, criação de espaços mais inclusivos, diversos, saúde e segurança do trabalho. Olha a visão ampla que esse projeto político-pedagógico traz. E eu não vou ter como mostrar isso, mas quando a gente vai descendo as disciplinas, quando você vai olhando o currículo, as emendas, você vai percebendo que toda a estrutura do curso está comprometida com isso. Tá? Então, não parece, como eu falei, uma coisa meio para inglês ver. Realmente parece muito real. Né? Então, o que eles trazem nessa nova estrutura? Interdisciplinaridade, na integração dos conteúdos, na acreditação das atividades de extensão, e eles criaram, para o primeiro ano, uma disciplina que eles chamam Iniciação à Extensão Universitária, que eu achei bem legal. Né? Aí, com relação à extensão, eles apresentam um rol de programas, de projetos, de cursos, de eventos, de prestação de serviço à comunidade, que é aberto e os professores apresentam esses projetos, ou aqueles que eles já têm. Então, projeto de pesquisa, projeto com a comunidade auxiliando em qualquer tipo de situação, né? Programas que já estão funcionando.
10% da carga horária desses programas será creditada na extensão. Tá? Então, eles têm estágio, a mesma coisa, trabalho de graduação, atividades complementares, e eles têm um diferencial também que é bem legal, que é difícil a gente ver nos cursos. Eles têm um processo de avaliação do aluno interno e externo. Então, eles sempre fazem uma avaliação dos alunos da graduação e dos egressos. Então, eles perguntam para os egressos qual foi a formação, o que foi deficiente, o que funcionou, como ele se inseriu no mercado de trabalho, que parte do conhecimento adquirido, das práticas, das pesquisas, dos projetos, ajudou na formação dele e abre o espaço para que eles possam fazer as sugestões. E, em cima dessas sugestões, eles vão repensando o projeto político-pedagógico. Isso é bem difícil de encontrar, tá? Pelo menos nos projetos que eu analisei. Não bater bem? Ah, tá. Destaque desse projeto, né? Eles fazem uma coisa que é muito importante, eles têm uma sistemática que é importante, que é uma avaliação contínua da dinâmica curricular. Eles vão avaliando, e eles explicam tudo isso no PPP. Como é que esse currículo está funcionando, eles vão avaliando, disponibilizam meios de interação entre comunidade acadêmica, porque esse é o destaque da parte pedagógica do projeto. Comunidade externa e a efetivação em curto prazo. Eles vão examinando também e vão promovendo essas ações extensionistas, as atividades que estimulem os egressos e professores, olha que legal, a praticarem educação continuada. Trazer os egressos para a universidade, para participar de eventos, para participar de cursos. Tá? Incentivo e a promoção de atividades extra-classe e extracurriculares, como visita técnica às empresas, semanas de estudo, seminários, aquelas coisas que a gente faz, né? Conferências, viagens de estudo, intercâmbio, entre outras coisas, para integrar acadêmicos, professores, egressos, mercado de trabalho, visando o contínuo aperfeiçoamento do curso. Prestem atenção nessa última frase. Eu não estou dizendo assim, eu estou visando só a pessoa que vai formar. Não, eu estou visando a melhoria do curso que forma as pessoas. Então, é uma linha direta entre o que eu faço e o que eles podem fazer para a gente também. Tá? Por isso que eu falei que o PPP é vivo, ele está sempre em continuidade. E colocam no final do projeto, aí vem toda a parte de estrutura, mas antes disso eles colocam os desafios que eles têm que enfrentar, de qual pode ser a contribuição do docente na formação dos estudantes. Olha que olhar muito interessante, né? De que existe ciência que fundamenta a praxis pedagógica. Eu não achei isso em nenhum outro PPP, eu não li todos, não conheço todos. Tá? De que isso é uma ciência, que para saber dar aula, para saber ensinar, para saber se envolver com a formação, existe uma teoria, existe um conteúdo, existe uma ciência. De que o processo de ensino não garante aprendizagem. Né? Um grande educador brasileiro dizia assim, não importa o que você ensina, importa o que o aluno aprenda. Mas eu falei, ele não viu? Não. Mas eu falei em sala de aula, ele não viu? Não. Ah, eu ensinei, problema dele. Não, é um problema nosso. Vamos todos juntos tentar. É difícil? É bem difícil, ninguém falou que era fácil. Nós, por exemplo, nós temos sala de 50 alunos, de manhã e 50 à noite. Né? Muitos de nós conhecem nossos alunos, o nome tem professor que não... Olha, tem um aluno que tem dificuldade. Não sei, nunca vi essa pessoa na minha vida. E o indivíduo está lá. Né? Todo mundo sai do mesmo lugar, chega no mesmo lugar? É lógico que não. E como eu falei no começo, nós temos mudanças significativas nos alunos que chegam para nós. Eles não se parecem com a gente quando foi para a universidade, a não ser na festa e na bagunça. Vai ter cerveja, vai ter festa, não, amanhã eu não vou na aula. Isso é igual. Mas nas demandas, naquilo que ele projeta, no que ele entende, como é que ele aprende, quais são os processos dele, isso se modifica muito. Né? De que o processo de ensino não garante aprendizagem, de que a capacidade de contextualizar o fazer técnico depende antes da própria capacidade do docente contextualizar a si e a relação pedagógica. Olha que prestem atenção
Eu volto a dizer que isso vem do curso de engenharia. Né? E nós estamos lá para formar engenheiros, não estamos para formar professores. O indivíduo diz, é muito importante que o docente tenha uma capacidade de contextualizar a si, de se entender a relação pedagógica. Isso é fundamental. Nós temos uma tradição em pensar, isso principalmente em educação. Eu fiz estatística, mas se eu não arrumar emprego, eu dou aula. Eu fiz farmácia, mas se eu não arrumar emprego, eu dou aula. A gente imagina que para ser professor, basta que você tenha um conhecimento específico da área. Isso é um erro tradicional na nossa história da educação. Tá? Por quê? Porque para ser professor, você vai explicando e o aluno vai aprendendo. E o que esse projeto está dizendo é que não é bem assim. Nós precisamos nos responsabilizar enquanto educadores. Né? Parabéns para o projeto de Guaratinguetá, que é o nosso. A universidade completou ano passado 60 anos, o curso de História. Ele, durante muito tempo, foi um curso apenas de licenciatura. Há já alguns bons anos, ele é um curso de bacharelado e licenciatura, apertado em 4 anos, exprimido em 4 anos. Ele deveria ser maior, para caber tudo que a gente tem, principalmente a mudança dos estágios supervisionados, mas as pessoas que fizeram o PPP, eu falo porque não teve a participação de todos, nem todos foram ouvidos, e quando foram ouvidos foram minoria, eles espremeram o nosso curso para caber as 2 formações. De forma prática, né, de forma real. Hoje, se nós tivéssemos só o bacharelado, teríamos quase nenhum aluno. Eles procuram o curso para ser historiador, para ser pesquisador, tudo isso. Mas procuram porque tem a licenciatura e eles têm necessidade de trabalhar. Né? Franca atende uma demanda de toda a região ali, cidades menores, atende até o sul de Minas, várias escolas, alunos da rede pública, que fazem parte do curso. Como eu disse, é um curso bastante tradicional, mesmo no campo da pesquisa. Temos um programa de mestrado em História, que é 5 na CAPES, mestrado e doutorado, que atende, que tem bastante procura. Né? Então, os alunos eles têm uma formação do historiador e do professor. Né? E refere-se o ingresso nas habilitações e apresentação objetivo do curso, o tempo todo ele se refere a essas 2 formações, né? O pesquisador acadêmico e o professor dos anos finais do ensino fundamental e médio. E na leitura do PPP, a gente vai percebendo que são 2 partes separadas, elas são diferentes, elas não dialogam muitas vezes no PPP entre elas. Então, temos o historiador, e no texto você vai percebendo que a formação do historiador ela é muito mais importante, muito mais significativa, e ela é que cria a base para depois uma dessas ramificações virar o professor de história, como se o professor de história fosse apenas um repassador de conhecimento histórico. Ele aprende, chega lá na sala de aula, onde ele for dar aula, e vai repassando esse conhecimento. Né? Então, lá, o perfil do profissional, mais o objetivo que eles trazem para o curso, a formação do profissional apto a trabalhar na produção do conhecimento histórico, ele está falando de pesquisa, independente da forma de exercício dessa atividade. Isso está escrito no texto. Tá? O professor deverá dominar o procedimento específico da produção de conhecimento histórico. Isso foi tirado do texto da professora Hilda, que analisou, entre outras coisas, o projeto pedagógico de Franca. Eu também analisei na livre docência, mas numa outra perspectiva. Então, ele está dizendo o quê? Que esse indivíduo tem que dominar o conhecimento de história, e aí ele vai lá e dá aula. Né? Chega lá na sala de aula e dá aula. Eu coloquei uma observação, que é o texto dela, em detrimento das disciplinas pedagógicas que tem nos cursos de licenciatura como função principal a formação docente. Para a gente atentar a isso. Não sei quem de vocês é dos cursos de licenciatura, mas o curso de licenciatura tem como função principal a formação docente. Então, ele tem que ter um olhar atento para as disciplinas pedagógicas, para aquilo que está sendo ministrado. Ele tem que ser responsável pelo professor que vai entrar na escola básica, porque a maioria dos nossos alunos da licenciatura não irão para a universidade, eles irão para a escola básica.
pública, privada, seja lá como for. O docente não é reprodutor de conhecimento. Então, o que são observadas, questões observadas nesses cursos de licenciatura? Né? O quê? Um problema de generalização curricular e fragmentação dos conteúdos. Tudo estanque. Como é que a gente observa isso no meu PPP? Lê o PPP que você vai ver. Pega o texto que está escrito ali dentro e vê o que ele está pedindo. Vê o que ele propõe de forma pedagógica. Vê onde você se insere. Onde está a minha disciplina. O que eu posso ajudar. Né? O que eu posso pensar para esse aluno que está ali dentro. Tanto no aspecto da pesquisa, como no aspecto, se for aqui, do ensino ou do trabalho profissional. Né? As disciplinas pedagógicas não dialogam com as disciplinas específicas de formação. Isso acontece hoje? Não, isso acontece quando eu entrei. Já era assim. Vocês da pedagógica, nós da história. Era tudo desse jeito. E nós das pedagógicas, não, os professores da pedagógica eram pessoas que estavam muito abaixo dos mortais, né? E os outros muito acima. Salienta a formação de professores, ela é diferente da realidade educacional. Ela salienta a formação do historiador em relação à formação docente à escola básica. Fica claro também, isso é bem legal observar, tá? Já estou passando para a Alessandra. Fica claro também, nas ementas e nos programas de curso, a ausência de referências bibliográficas específicas e temas da educação. Isso foi o que eu estudei no meu trabalho. Você pega a ementa da disciplina, não tem nada de educação. Nada, nada, nada. E aí eles dizem que inseriram a prática de ensino ali dentro. Nada, não tem uma referência, nem bibliográfica, nem no texto. Inseriram a prática de ensino como? Dando seminário para os alunos fazerem? Tá? E o projeto de extensão universitária, que eles criaram o tal do Universidade, Comunidade, História e Cultura Regional. E aí eles elencam várias atividades de história regional, de contato com a sociedade, com o museu, de visitas, tal, que na prática ainda não pôde ser observado. Tá? Era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Vou passar para a professora Alessandra. Obrigada. Bem, pessoal, então nós vamos para a última parte aqui dessa oficina, né? E agora a gente vai falar sobre um importante aspecto de tudo isso que a Hilda e a Vânia falaram, que é a sala de aula, né? Onde o projeto político-pedagógico tem que chegar, né? Então, como elas já disseram, né, eu não vou ficar sendo redundante, o projeto político-pedagógico ele tem toda essa concepção política, né? Mas o foco dele é a sala de aula. Tá? Então, eu começo com a pergunta, né? Temos a universidade que queremos? É uma primeira questão que a gente deve pensar, né? E, em seguida, o que eu proponho? Né? Que para termos a universidade que queremos, nós precisamos construí-la. Porque nós somos a universidade. Então, nós que devemos construir a universidade que nós queremos, né? E um dos pontos de partida é exatamente o projeto político-pedagógico, que, como elas já bem disseram, é o que caracteriza, né, a Unesp de uma maneira geral e cada unidade e os cursos em particular. Então, participando desse processo é que nós vamos construir a universidade que queremos, né? Então, vimos que alguns cursos, como a professora Vânia apresentou, tem, né, um lado mais político, mais dinâmico, mais prático, né? E o outro curso, né, infelizmente ainda é o nosso, né, o de História, algo completamente fora da realidade. Porque nós que estamos lá sabemos que mais de 90% vão para a sala de aula. Né? Para quem faz licenciatura, a sala de aula é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Né? E mesmo para quem faz o bacharelado, muitas vezes. Né? Muitas vezes, alguns alunos voltam para fazer a licenciatura. Por quê? É como eu falo para eles, olha, a formação de historiador, por exemplo, foi regulamentada em 2019. Ela nem era uma profissão. Né? E foi regulamentada. Né? Aquela é uma lei que está lá no papel, mas ela existe na prática? Não,
Não, gente, é claro que não existe, né? Nós nem temos locais para isso acontecer. É como eu falo para os meus alunos, olha, vocês vão ser historiadores responsáveis pelo Louvre? Né? Porque o nosso país não é um país que mantém os patrimônios históricos, né, que tem realmente uma função educacional, pedagógica nesses patrimônios, como, né, como a gente percebe nos países europeus, por exemplo. Né? Então, a gente tem pouquíssimos lugares onde isso acontece. Né? A gente tem o Museu lá do Ipiranga, em São Paulo, tem o MASP, né? O Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo e a reconstrução, né, vai levar tempo e perdemos muitas coisas que não vai dar para reconstruir, nós já sabemos. As verbas para a cultura e educação são as menores. Então, assim, não há espaço. Né? A gente tem que conhecer a realidade do país que a gente vive, da sociedade que a gente vive e dos instrumentos políticos para isso. Né? Cultura e educação não são valorizados no nosso país. Né? Então, a gente tem que ter essa dimensão, inclusive para poder mudar essa circunstância nas nossas aulas. Né? Por isso que, por exemplo, o tripé universitário é ensino, pesquisa e extensão. Por que que o ensino vem primeiro? Porque é ele que vai dar origem à pesquisa. E ele que vai dar origem à extensão. E a gente, muitos de nós, negligenciamos muito a sala de aula. A gente vê como uma coisa menor, né? Ai, que tédio, vou ter que dar aula, né? A gente vê professores que não gostam da aula, que não gostam da sala de aula, que não gostam do aluno. Então, está lá fazendo o quê? Vai fazer outra coisa da vida, né? Hoje tem tantas oportunidades aí, né? Empreendedoras, como disse um dos candidatos a prefeito de São Paulo, né? Vender picolé, né? Uma atividade que dá muito futuro, né? Então, assim, como é que um professor fala que não gosta da sala de aula, né? Que não gosta de aluno? Então, eu acho que esse professor precisa repensar a carreira dele, a prática dele, porque é dessa base que vem os nossos fundamentos, que vem o nosso aprendizado e o nosso crescimento enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Não importa se eu estou dando aula para história, para engenharia ou para farmácia. Eu sou professor acima de tudo. Né? Eu sou professor. Se eu estou ali, eu sou um professor. Se eu trabalho numa indústria farmacêutica, eu sou farmacêutico, eu não sou professor. Agora, para ser professor, a gente tem que ter didática. Né? A gente tem que gostar de aluno, a gente tem que gostar da sala de aula, a gente tem que gostar de ensinar, né? Porque a lógica disso tudo está no ensino. O ensino é o principal. Porque, gente, se nós não tivermos aluno, nós não vamos ter universidade, não vamos ter professores. E a Hilda disse, né, aí no início da fala dela, a quantidade de evasão escolar que nós temos em algum dos cursos da própria Unesp. E aí? Né? Nessa lógica mercadológica e neoliberal, conforme o curso não vai tendo procura, o que acontece? Ele vai deixar de existir. Por que vão manter um curso que não tem aluno, pagar professor para dar aula para quem? A lógica é essa. Estamos num estado privatista. Né? A professora Neuza deve ter abordado bem essa questão ontem. Né? Ela é uma estudiosa do tema, ela sabe. Nós estamos vendo aí leilões, né? Parece leilão de gado, para gestão das escolas públicas. Né? 2 lotes já se foram. O sindicato dos professores tentaram reverter esse leilão, né? Mas não conseguiram. Né? Primeiramente, conseguiram até uma liminar,
mas a liminar foi, né, não foi cumprida, né, e a justiça deu ganho de causa para o governo. Agora, o próximo lote de leilão vai ser para as escolas já existentes. Esses 2 leilões foram para novas escolas que serão construídas em todo o estado de São Paulo. Detalhe, quem venceu o primeiro lote? A empresa controladora dos cemitérios de São Paulo. Segundo lote, que foi ontem, a CCR, aquela dos pedágios, que cuidam das rodovias paulistas. Né? Eu até fiquei pensando, né, a gente chega num ponto que eu pensei, bom, se ainda fosse aqueles sistemas de ensino, Croton, Objetivo, que ganhassem, embora muitas críticas que fazemos a eles, e temos que fazer, eles têm experiência na área de educação. Eles têm. É uma educação privatista, né? Competitiva, né? Porque visa ao vestibular, mas eles têm, pelo menos, uma visão mínima do que é educação. Agora, o que uma empresa que controla cemitério na cidade de São Paulo vai fazer numa gestão educativa? E outro ponto importante, eu estou fugindo aqui, eu estou ainda aqui, mas eu estou dando outros exemplos, porque eu acho que esses exemplos são muito recentes e eles demonstram muito o que nós estamos falando. O que eles disseram, né? O ganhador do primeiro lote de escolas? Que eles vão cuidar apenas da gestão, que a parte pedagógica não vão mexer. Mas, Hilda, você que é da parte da gestão, existe gestão que é separada da gestão pedagógica? Não existe isso. A gestão, ela é pedagógica. O diretor não fica só lá preenchendo planilha para mandar para a Secretaria de Educação. Ele tem que cuidar da parte pedagógica, né, que é uma parte importantíssima da escola, né, e da universidade. Quando eu estou falando escola, é a instituição escolar em todos os níveis, né? É uma parte importantíssima. Como a Vânia disse, a gente está recebendo alunos, gente, né, a gente tem uma outra dimensão de alunos que nós estamos recebendo agora, né, que antes não chegavam até a universidade. E ainda bem, graças à política de cotas, ProUni e Reúne e todas, né, essas outras políticas, eles estão chegando. Ainda bem, né? Porque senão esses 21% que a Hilda disse da nossa sociedade que chega ao ensino superior, seria bem menos, né? Porque quantos têm condições de pagar por uma universidade particular, né? Por mais, né, que a gente veja aí as EADs, né? Mas muitos não têm, né? Muitos dos nossos alunos, e vocês devem perceber isso nos campos de vocês, precisam de auxílio permanência, auxílio alimentação, auxílio não sei... Porque eles precisam realmente. Não é que eles estão encostando na universidade, né? Eles precisam, né? Eles precisam. Muitas vezes, aqueles R$2 que eles pagam lá no RU, impede dele estar juntando para comprar um medicamento, por exemplo, né? É esse tipo de aluno que nós temos agora, né? Então, assim, é uma universidade para todos, como a Constituição previu, né? Então, se ela é aberta para todos, a universidade tem que dar condição desse todos se formarem, concluírem o curso, né? Passarem pelo curso com políticas que permitam que eles estejam ali, né? Então, por isso que, por exemplo, em lugares onde a permanência não suporta todos os alunos, tem auxílio aluguel, né? Porque realmente eles precisam, né? Então, a gente está no outro espectro de universidade, de alunos que nós recebemos. Então, daí a importância do enfoque do ensino. É como a Hilda disse também
lá no início, olha, muitos alunos da área de exatas, sobretudo, chegam com uma grande deficiência. Isso é problema nosso? É, claro que é. É problema nosso, nós somos professores. É problema nosso também, não é só lá do professor da educação básica. É dele também, mas é nosso também, porque a educação superior é continuidade da educação básica. Então, é nossa responsabilidade, é nosso problema. A gente tem que saber ensinar esse aluno. Porque, senão, nós também estamos falhando como docentes. Se a gente não conseguir ensinar tudo aquilo que a gente estudou a vida inteira, graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que vale? Aí eu vou escrever um artigo científico, tem que escrever, que é JCR, que é Q10, ótimo, mas quantos vão ler? O nosso impacto, ele tem que ser social, gente. A universidade pública, ela é voltada para a sociedade. O impacto tem que ser social. Não adianta eu ter 7.000 citações, se aquilo não fez efeito no meu aluno. Lá na cidade onde meu campus está instalado, mas assim, primeiramente no aluno, porque nem nele faz esse efeito. Nem nele. O que adianta para ele você ter 7.000 citações se aquilo não transformou aquele aluno que você tem ali na sua frente? Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer pesquisa, mas tem que ser uma pesquisa que abranja tudo isso. Porque a gente não pode separar, gente, o ensino da pesquisa. Essa questão de teoria e prática, teoria é uma coisa, prática é outra, isso já caiu faz tempo. Isso não existe mais. Quem está insistindo nisso perdeu o trem da história. Isso não existe mais. Uma não existe sem a outra. Não existe. Aliás, muitas das teorias que nós temos vieram da prática. Vieram da prática. Por exemplo, dar um exemplo da minha área de humanas. Hannah Arendt, só pôde escrever sobre a banalização do mal quando ela foi lá presencialmente assistir o julgamento de Nuremberg. Se ela tivesse ficado sentado lá no escritório dela, na Universidade de Nova York, ela ia conseguir desenvolver essa concepção, essa teoria? Não, porque ela ficou lá acompanhando, vendo os depoimentos de todos aqueles nazistas, é que ela conseguiu chegar a essa conceituação. Se ela tivesse ficado lá no escritório dela, em Nova York, ela não ia chegar tanto. Então, está vendo como a teoria vem da prática? Ela estava lá presenciando. Aí ela foi se questionar sobre tudo aquilo que ela vivenciou ali, todos os depoimentos que ela pôde observar e anotar, e veio esse conceito aí tão caro na filosofia, que é a banalidade do mal, que estamos, que isso está mais atual que nunca. Então, está vendo como vem da prática? Então, assim, é totalmente fora de órbita pensar que a pesquisa. Ela vem desse cotidiano, do ensino, ou ela deveria vir, porque essa é a função principal da universidade. Bom, voltando aqui, mas como a Hilda principalmente já falou muita coisa sobre a questão do projeto político pedagógico, então ele é muito fundamental para isso, porque ele deve envolver toda a comunidade. Então, os alunos têm que participar, os professores, a comunidade escolar, o entorno, a cidade em que meu campus faz parte. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de Franca, porque a gente está tentando se aproximar mais da sociedade, porque é bem aquela questão. Muitos nem sabem que existe universidade pública lá. E alguns acham que universidade pública é paga. Eles não têm essa noção. Então, a gente está fazendo todo um trabalho na educação básica, em centros,
de bairro, comunidade popular e tal. Aí uma aluna me disse que ela pegou o ônibus para ir até a Unesp e conversou com uma pessoa. Aí ela falou que estava indo até a Unesp. Aí a pessoa perguntou para ela, o que é a Unesp? É uma igreja? A Unesp está em Franca desde o final dos anos 60, né? Como instituto isolado e depois Unesp mesmo. Perguntou se era uma igreja. Porque a gente sabe também, né, gente? Nasce uma igreja por dia, né? Com esse nome estranho. A pessoa perguntou se era uma igreja. Eles não têm noção. E muitos acham assim, olha, eu não consigo pagar uma USP, uma Unesp. Eles não têm essa noção que é totalmente gratuito. Né? Que você pode ter auxílio moradia, auxílio... Eles não têm. Muitos da nossa sociedade não têm. A gente acha que porque eles têm acesso à internet, a todas essas informações que são momentâneas, está tudo certo, né? Mas não está. As informações que eles precisam, eles não têm. Tá? Então, isso é muito complicado. Né? Bom, aqui eu já falei também a questão de pensar a universidade, né, como essa sociedade em constante mutação. Né? Por isso que eu disse, né, que é responsabilidade do docente essa questão do projeto político-pedagógico e dele estar presente na sala de aula cotidianamente. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Celso Vasconcelos, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele vai dizer o seguinte, né, que ele vai ressaltar a importância de uma abordagem integrada na educação, para que as práticas em sala de aula sejam efetivamente transformadas. Elas devem estar conectadas a uma visão compartilhada e a um planejamento coletivo que considere a realidade dos alunos e a filosofia educacional da universidade, que a Hilda também, né, disse sobre essas questões. O que ele vai dizer mais? Né? Que o projeto político-pedagógico ele deve ser um guia que orienta essas práticas. Então, também aquilo, a minha prática não pode estar dissociada do projeto político-pedagógico. Por isso que a Hilda disse, por exemplo, olha, vamos rever o projeto político-pedagógico, porque a minha prática não está de acordo com isso aqui. Ou eu tenho uma outra realidade, né, que não está de acordo com isso que está no projeto político-pedagógico. E ele tem que ser um retrato fiel, ou ele deveria ser, da realidade daquela comunidade, daquele campus. Né? Porque, senão, ele não vai ser utilizado, como a Vânia disse. Né? Só vai ficar no papel e a cada ano que passa muda. Né? Vai de 2024 para 2025. Né? Em alguns lugares a gente vê que nem muda o ano. Então, aí é muito complicado. Né? Coloquei algumas questões aí que, assim, diante de toda a literatura, né, da Ilma Veiga, que a Hilda citou, do Celso Vasconcelos, que eu citei aqui, o que é imprescindível, né, para que o projeto político-pedagógico chegue à sala de aula, tá, que é onde nós estamos. Pensar na qualidade da prática da ação pedagógica, visto que a ação tem sempre uma finalidade teórica, sendo fruto de uma intencionalidade, de uma proposta. Essa proposta é o projeto político-pedagógico. Então, a minha aula tem alguma intencionalidade. O que eu quero ao debater aquele tema? Ao levar aquele conceito aos meus alunos? Onde eu quero chegar? O que eu quero que eles aprendam com isso? A gente tem que ter em mente o que eu quero que o meu aluno aprenda. Porque se eu chegar lá, por exemplo, no caso das exatas, e colocar uma fórmula e falar resolva, o que você está ensinando? O aluno vai aprender? Não vai. Ou ele vai pôr aquilo lá no chat GPT e mandar resolver e te entregar, mas e aí? E quando ele precisar fazer isso ao vivo e a cores? Né? A culpa vai ser sua. Porque o que ele vai falar? Olha, o meu professor disso não ensinou. Eu tive essa disciplina, mas o professor não me ensinou. Ele não dava aula. Quantos alunos a gente ouve falar? Olha, tem professor que não dá aula. Essa matéria aqui, olha, eu não sei nada, porque o professor nem vinha.
Eles falam isso para a gente. E detalhe, eles observam muito. A gente acha que eles não estão observando e não estão prestando atenção. Eles estão fazendo tudo isso com os pés nas costas, porque essa geração já nasceu fazendo tudo ao mesmo tempo agora. Eles conseguem dar conta de tudo. Tá? Eles fazem isso sim, eles observam sim, da maneira deles, mas eles observam. Tá? Eles estão ligados em tudo que a gente está fazendo. Então, é mero engano achar, ele ficou no celular a aula inteira e não prestou atenção naquilo que foi falado. Prestou, ele ficou no celular e prestou atenção. Né? Claro que ele só vai pegar aquilo que interessa a ele, mas ele está ligado naquilo que está acontecendo. Ele vê a dissociação, quando não tem, entre a teoria do professor, ou aquela teoria que ele defende, e a prática dele em sala de aula. Ele vê. Claro que ele vê, ele sabe tudo isso, gente. Né? Ele pode não saber explicar de um jeito correto, cientificamente falando, mas ele sabe. Tá? Outra questão, buscar uma teoria que seja de acordo com a prática que queremos. Haja vista que temos atualmente uma luta ideológica, política, econômica e social a ser enfrentada. E uma luta muito grande, né? Onde o conhecimento científico e a universidade é negligenciada, onde quem toma vacina vira jacaré, e por aí vai. Então, o conhecimento científico, a educação e a universidade estão vivendo uma era, gente, de desmobilidade, de uma era que ela está perdendo a importância que ela já teve. Porque o que eles veem hoje, né? Eu cheguei ontem de São Paulo, que eu estava numa reunião lá da Fundação Carlos Chagas, que eu faço parte de um grupo de pesquisa lá, e uma das professoras disse o seguinte, que ela fez uma pesquisa grande com alunos do ensino médio do estado de São Paulo. O que eles querem? Dinheiro e sucesso. É a era do coach, gente. É muito fácil ganhar, você ter sucesso, você ter não sei quantos likes lá, aí alguma empresa te contrata, você faz propaganda daquele produto e ganha muito dinheiro. É essa a ideia que eles têm. É essa a ideia que essa geração que está aqui tem. Então, por isso que a universidade, para que eles vão fazer curso superior? Se eles podem fazer propaganda de uma margarina e ganhar milhões. Então, isso já tem a ver com essa questão da evasão escolar que a Hilda colocou. A gente tem que se ligar nisso, porque se não tiver aluno, não vai ter professor e não vai ter universidade. E aí nós seremos prejudicados. Bom, levar em consideração que a sala de aula tem uma relação com um contexto maior, daí a importância de acreditarmos e assimilarmos a teoria que defendemos e levar a uma prática transformadora, inserida num trabalho de educação das consciências. É isso que a gente tem que fazer. Educar para a consciência do aluno, para que aquilo seja parte dele. Refletir sobre se precisamos de novas ideias ou uma relação das ideias com a realidade que temos. Pensando numa realidade que está dada, mas com possibilidades que ainda não foram exploradas. E que a gente já está passando por uma outra fase que não respondeu a todas as perguntas que nós fazemos nessa. Né? É como dizem os historiadores, o Brasil quer ser moderno sem se modernizar. Porque nós não passamos por todos os conceitos da modernidade. Para já nos falarmos, a gente está na pós-modernidade, entendeu? A gente ainda não cumpriu todos os aspectos da modernidade. E já fomos engolidos, né, para uma outra filosofia. Por fim, considerar que as instituições educacionais são espaços contraditórios mesmo, né, elas servem para isso, esse é um importante aspecto dela. Conceber o projeto político-pedagógico como, primeiramente, um projeto do próprio docente. Então, a gente tem que ter o nosso projeto, primeiro, como docente, para depois você conseguir articular com o projeto político-pedagógico. Então, antes de ser um projeto apenas institucional ou de responsabilidade do coordenador do curso, o projeto político-pedagógico tem que ser nosso, em primeiro lugar. Você tem que ter um projeto político-pedagógico seu.
daquilo que você quer ensinar, daquilo que você quer que os alunos aprendam na sua disciplina, na sua aula. Planejar é uma síntese do trabalho do professor, uma forma de apropriação do nosso próprio saber. Então, são essas reflexões que eu queria deixar aí, muito corrido, mas espero que tenha dado para compreender. Aí vocês podem escrever para a gente, estamos à disposição. Obrigada pela presença de vocês.